O Congresso faz hoje sessões para analisar os vetos do presidente Bolsonaro. Pela manhã, votaram os deputados e agora à tarde serão os senadores. Larissa Alvarenga, uma lista com 36 vetos e vários assuntos importantes. Quais são eles? É isso, Tainá. Ao todo, 36 vetos presidenciais estavam na pauta, mas deputados e senadores decidiram deixar os mais polêmicos para a próxima quinta-feira. Com isso, só o que tem consenso nas duas casas está sendo votado. Por exemplo, o dispositivo que trata da situação de quem não tem conseguido pagar aluguel, né? Os deputados já decidiram manter a proibição de despejo durante a pandemia. Quem vai atualizar esse assunto para a gente, acompanha tudo de perto, é a Raquel Vargas, né, Raquel? Boa tarde para você. Os senadores já começaram a avaliar os vetos que precisam passar por eles? Oi, Larissa. Não, ainda não. A sessão lá no Senado não começou, continua aqui na Câmara dos Deputados. Eles estão analisando nesse momento projetos de lei do Executivo. Mas toda aquela parte de vetos já terminou. E aí eu trago como destaque esse que você citou, que era um veto do presidente da República que permitiu o despejo de famílias de imóveis urbanos ou aqueles imóveis utilizados para produção, de trabalho até o fim do ano. Então, com o veto, a rejeição, na verdade, desse veto aqui pela Câmara, se também for rejeitado pelo Senado, essas famílias não podem ser despejadas. Além disso, a Câmara também rejeitou um item vetado que tratava sobre a isenção tributária para serviços de streaming. Mais cedo teve uma reunião entre líderes, as lideranças se reuniram justamente para definir como seria essa pauta e o que teria mais consenso para ser aprovado hoje. Então ficaram aqueles itens somente que têm mais acordo, tanto para ser rejeitado ou mantido aqui na Câmara e no Senado. Alguns vetos foram mantidos também pelos deputados e agora seguem então para o Senado. Só para a gente entender por que esse formato diferente. É pandemia. Geralmente, sessão do Congresso Nacional é conjunta, é o presidente Rodrigo Pacheco quem preside, eles votam ali juntamente. Claro que aqueles projetos que começam pela Câmara são os deputados, mas agora com essa questão de pandemia, começou aqui na Câmara, depois o Senado vai analisar aqueles vetos que foram rejeitados, né, pela Câmara dos Deputados e também aqueles que começaram a tramitar pelo Senado Federal. Um pouquinho complicado de entender, mas é dessa forma que as coisas estão acontecendo hoje aqui. E aí, para mais tarde, tem uma nova sessão da Câmara dos Deputados também, porque aqueles vetos que começaram pelo Senado, ou seja, os senadores ainda vão analisar, se eles rejeitarem, também precisa passar pelos deputados. Eles resolveram deixar para quinta-feira, por não ter consenso e tentar encontrar ali um maior consenso nos bastidores, alguns temas mais espinhosos. Por exemplo, o veto sobre a permissão para empregados da Eletrobras poder comprar ações com desconto após a privatização da estatal. Ainda aquela questão da quebra de patentes de medicamentos e a revogação da Lei de Segurança Nacional. Para mais tarde está garantido, pelo menos estava, um destaque sobre as federações, que é um tema também bastante polêmico e envolve eleições, ou seja, tem que ser analisado e se for para derrubar tem que ser o mais rápido possível, porque para entrar em vigor para o ano que vem, ela tem que ser sancionada até o dia 1º de outubro. As federações têm um pouco de resistência do Palácio do Planalto e é um mecanismo que permite ali a união entre dois ou mais partidos, mas que geralmente é uma aliança de 4 anos ou o tempo do mandato daquele parlamentar, ou seja, é uma união de partidos geralmente da mesma ideologia, mas que não tem apoio do Palácio do Planalto. Aqui na Câmara dos Deputados, os partidos de oposição querem derrubar esse veto e a gente aguarda, claro, porque deve começar lá pelo Senado, então a sessão deve ir longe aqui no Congresso ainda. Eu devolvo para vocês no estúdio.